47 minutos, começando o programa em dia com a notícia, eu, repórter Sandro de Pontes, na apresentação, auxiliado por Kelly e Francisco Soares. Hoje, como você já sabe, segunda-feira, dia de tratar assuntos ligados ao Poder Executivo local, e para isso nós vamos conversar com o prefeito Rodrigo Lopes. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Francisco, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Estamos aqui mais uma semana. Semana passada eu mandei um áudio, não pude estar aqui presente, mas hoje nós estamos aqui para falar com a nossa população, né? Estamos aí à disposição da reportagem. Rodrigo, vamos começar com um problema? Vamos lá, ué. Vamos lá. Problema não falta, né? Com certeza. Ouvintes da Rádio Vinícola, eles têm nos ligado para dizer que chegou uma cobrança referente à iluminação pública, coisa que nunca aconteceu, e eles estão um pouco confusos. O que você pode falar sobre isso? Bom, Sandro, a questão da cobrança de contribuição da iluminação pública, ela já é prevista pela Constituição, foi alterado, se não me engano, porque antes era inconstitucional, até houveram ações e tal, mas a partir do início, aí 2001, 2002, ela passou a ser reconhecida como uma cobrança legítima, e aqui no município de Andradas foi feita uma lei de 2002 que ela prevê nessa cobrança, e desde então começou a acontecer. Em 2003, nessa lei de 2002, a lei número 58, e em 2003 foi feita a lei número 66. As duas pelo Executivo? Isso, as duas leis. Então essas leis elas previam a cobrança da CIP também para a área rural. Só que isso não aconteceu. Então já havia previsão na lei, mas nunca aconteceu. Nós assumimos a administração. Em 2015 nós tivemos que assumir ainda a manutenção das luzes da cidade, mais a questão do braço e tal. Janeiro de 2015 nós tivemos que assumir isso. Mas a gente nunca executou, né, essa questão. Aliás, a gente achou que a CEMIG estivesse executando da maneira com que previa a lei. Aí em 2015... houve por parte do promotor de justiça de Andradas, Dr. Wagner, um pedido para a CEMIG de informações se ela estava atuando de acordo com o que estava previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, se a CEMIG estava atuando, estava cumprindo a lei. A CEMIG foi fazer uma análise e viu que não estava cumprindo essa lei. Então, ou seja, isso podia dar um problema tanto com a CEMIG quanto para o Executivo. E a CEMIG começou, né, a vir cobrar o município, que o que acontece? Se a previsão era, por exemplo, de R$10 para a área urbana, era a previsão de R$1 para a área rural, da CIP, que isso estava previsto na lei. Só que a CEMIG ela tem uma alíquota que ela não consegue diferenciar a cidade da área rural, então teria que ser a mesma alíquota. E ela começou a nos cobrar disso desde 2015, pedindo reunião jurídica, e a gente foi muito resistente a tudo isso, né? A gente foi muito resistente, até porque a gente sabe, né, de todo o transtorno, da dificuldade de compreensão, porque a iluminação pública, ela não é o poste de luz, né? Porque quantas vezes a gente tem reclamação na prefeitura? O poste é na frente da casa do meu vizinho, não é na frente da minha casa. Por que eu tenho que pagar se é o meu vizinho que tem um poste na frente da casa dele? E na verdade a iluminação pública ela contempla muito mais do que o poste. É o poste da rua, mas é a iluminação da praça, é a iluminação da escola, é a iluminação do posto de saúde, é a iluminação da creche. Então toda a energia que é utilizada pelo poder público, ela é custeada pela CIP, né? Então o produtor rural ou a pessoa da área urbana, ele usa, né, a questão da energia. Quem passa na rua, não é apenas quem mora, mas também quem passa na rua está usufruindo da iluminação pública. Quando chegou janeiro de 2018, a CEMIG chegou para a gente e disse, ou resolve essa questão da legislação e coloca uma tarifa única, ou a CEMIG não vai mais cobrar na conta de energia e a prefeitura vai ter que arrumar um outro jeito de receber a CIP, seja colocando uma taxa de iluminação no IPTU, que aí, né, acabaria talvez até encarecendo mais e teria que ser uma vez só por ano, e não seria tão justo quanto na taxa, na cobrança da conta de energia, porque na cobrança, quem gastou mais, paga mais, quem gastou menos, paga menos, e quem gasta menos de 50 kW não paga nada, né? Então, acaba sendo um incentivo para a economia de energia elétrica. Aí tem algumas questões, mas a zona rural, além, né, do consumo da casa, também tem a pessoa que tem o secador de café, tem a pessoa que tem o tanque de refrigeração de leite e tal.
Então, assim, mas é uma questão que nós não podemos entrar nela pelo seguinte motivo. A padaria, onde não mora ninguém, também paga CIP. A sorveteria também paga CIP. A Icasa também paga CIP. A empresa que produz móveis, a empresa que fabrica bolacha, também paga CIP. Então, não é um imposto sobre residência, não está diferenciando residência de produção. Então, logicamente, a zona rural tem uma produção importante, paga imposto, paga ICMS, paga o INCRA, lá, o ITR, mas, né, a cobrança não é em cima de produção, porque também temos produção dentro da cidade. Se a gente for isentar todo mundo que produz, a gente não pode isentar só a área rural, teria que isentar, né, todos. Então não é sobre isso. E nem isso. competiria a prefeitura fazer uma isenção dessa? Não, na verdade, você dá alguma isenção, né, que aí a questão, por exemplo, chegou lá, constatou, a lei prevê a cobrança da área rural, não está cobrando, mas está sendo superavitário, está arrecadando mais do que o custo, então a prefeitura pode fazer uma política de incentivo ao produtor rural e dar uma isenção, colocar isso na lei e dar uma isenção. Só que o que acontece? Desde 2015, quando a gente assumiu, a gente não mexeu no percentual da CIP para o morador. Então a prefeitura assumiu mais um serviço, mas o morador não pagou por isso a mais do que ele já havia sendo pago. Então ela acabou sendo igual e alguns meses deficitária. Então, beleza, então cobrando da área rural vai equacionar, né? Para a gente poder dar esse incentivo, tem que mexer na CIP da área urbana. Então aí é uma questão, né, que até a gente vai receber essa semana, essa semana ou começo da semana que vem, a visita do gerente regional da CEMIG, para a gente discutir isso juntamente com os vereadores, né? Vamos criar uma política de incentivo à área rural e vamos isentar, mas então a gente vai ter que dizer de onde que vai vir essa receita, né, que estaria vindo para cobrir essa despesa. Eu não posso isentar uma camada sem dizer de onde vai vir o dinheiro de outro, senão eu vou ter problema com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. Mas então, assim, é uma informação aí que não foram mais de 3 anos de resistência por nossa parte, né, para que não fosse cobrado, e chegou um ponto que a gente não teve escolha, né? Isso acabou tendo que acontecer sob pena de eu ser responsabilizado, até porque o Ministério Público já estava pedindo explicação para a CEMIG. Então a gente tem, né, que considerar isso, né? Algumas pessoas têm mais facilidade de entender, outras têm mais dificuldade de entender, mas a questão é a seguinte: nós não estamos fazendo nada ilegal e jamais faríamos, né, à frente da administração. Entendi, mas talvez o pessoal da zona rural poderia ter sido avisado antes dessa situação. A forma como eles descobriram a cobrança é que talvez tenha chocado um pouco, assim. Que na verdade, como que eu vou te dizer, a cobrança em si, em tese, ela já deveria existir. E a lei, a partir do momento que ela foi aprovada, ela é um documento público, até porque, né, inclusive as sessões da Câmara hoje são até transmitidas, né? Então são assuntos aí, quando foi debater a CIP, então logicamente, né, que no nosso entendimento, né, já foi era dado publicidade. Uma que já tinha publicidade, certo, né? Então, logicamente, acho que precisa haver né, a gente ter mais atenção quanto a isso, né, das próximas vezes, mas assim, de maneira nenhuma foi um negócio escondido, até porque uma lei não pode ser votada escondido. Teve inclusive o voto dos vereadores, até da oposição, aprovando essa lei, né? Nós tivemos uma abstenção de um vereador, ninguém votou contra, nós tivemos uma abstenção e a Leninha, que era presidente da Câmara, não votou, porque o presidente da Câmara não vota quando não tem empate. Mas de maneira alguma foi alguma coisa, né, de má fé, até porque a oposição teria votado contra se eu fosse uma coisa de má fé. Então é uma questão, né, que a gente tem, né, que deixar isso muito claro. A seriedade, a gente procura toda vez que tem uma pauta sentar com os vereadores, tirar qualquer dúvida que tem, seja da base ou da oposição. A base, logicamente, a gente tem reuniões toda semana praticamente, mas a gente nunca fez nada, absolutamente nada, em desacordo com aquilo que está na lei. Rodrigo, semana passada você esteve em Belo Horizonte, foram 2 ou 3 dias, e participando do encontro da AMM, houve ali uma premiação importante para um projeto aqui da cidade de Andradas, e também houve a entrega, ou pelo menos o compromisso de que viaturas, 1 ou 2, chegariam à nossa cidade para a Polícia Militar. Queria que você falasse sobre tudo isso. Sim, o Sandro, na verdade aconteceu o 36º Congresso de Municípios, né, em Belo Horizonte, foi sediado mais uma vez no Mineirão,
E é importante a gente separar em 3 momentos importantes que esse congresso teve para Andradas. O primeiro deles foi a participação no Prêmio Mineiro de Boas Práticas. Essa é a 9ª edição do prêmio. E nós fomos classificados como finalista em 10 projetos já de 2014 para cá. Nós tivemos 7 prêmios e 3, né, menções honrosas dos trabalhos realizados. Andradas é o município que mais ganhou prêmios até hoje no Congresso Mineiro e nas boas práticas. Esse ano, o projeto selecionado foi no Eixo Social, que é o projeto que trata da coxa de retalhos. Esse projeto foi desenvolvido pelo CRAS, né, juntamente com o Centro de Convivência, a parceria da ANTV e do Ministério Público. E esse projeto ele trouxe, né, uma repercussão muito grande em toda a questão psicológica do pessoal da terceira idade, de estar retratando nessa coxa experiências do passado, experiências do seu bairro, e ficou uma coxa linda, maravilhosa, que ali está um pedacinho da história de cada um, né? Então, um trabalho muito bem feito. A gente tem um conceito social, muitas vezes, que é de dar comida, de dar casa, de dar roupa, né? Mas de que adianta você dar tudo isso se você tem uma pessoa depressiva, uma pessoa doente, né? Uma pessoa que está vivendo um isolamento porque a família está trabalhando, já é um idoso. Então é um trabalho de saúde psicológica, né? De saúde mental de quem ainda está bem. Não é um CAPS onde a pessoa vai fazer um tratamento, mas de quem ainda está bem para não adoecer, né? É uma saúde aí preventiva mesmo. Preventiva, e que a gente teve um resultado muito positivo e o projeto foi finalista. Um outro momento que vale destacar do Congresso foi a participação nossa dentro dos debates, né, que foram muito importantes. Nós tivemos lá, eu tive a oportunidade de participar de 3 painéis e o nosso vice-prefeito João participou de um painel dos vice-prefeitos. Então nós participamos no dia 14 com o senador Rodrigo Pacheco, debatendo a questão do novo Pacto Federativo, que é a divisão dos recursos de estados e da União, vindo mais dinheiro para as prefeituras. Isso é uma luta de muitos anos, né? Então esse foi um ponto alto da discussão, da necessidade que isso tem, que hoje o governo não executa nenhum dos seus projetos se não tiver as prefeituras, só que o recurso para a prefeitura manter esses projetos, ele nem sempre vem. Quando começou o programa Saúde da Família, por exemplo, o governo federal custeava 70% do programa. Hoje é menos de 30%. Né? O recurso que vem mal dá para pagar o médico. Aí tem toda a estrutura e a prefeitura tem que bancar isso. O Bolsa Família, se não tiver o funcionário ali da prefeitura fazendo cadastro, fazendo pesagem, fazendo esse acompanhamento, as famílias não vão receber o Bolsa Família. Então as prefeituras são primordiais, né, nesse trabalho aí. E também uma discussão que foi ponto alto, que tem tomado aí grande parte do debate político no Brasil, é a unificação das eleições. Colocar a eleição de prefeito, vereador, junto com o governador, presidente da República, colocar em um único pacote, fazer uma eleição a cada 5 anos, ter um mandato de 5 anos e não ter reeleição para os cargos executivos. Então isso está, né, em bastante alta. Não sei se haverá tempo de ser aprovado até setembro, que seria a necessidade, que os mandatos de prefeitos e vereador eles seriam prorrogados até 2022 para coincidir com a eleição de 2022. Votaria do vereador ao presidente da República numa mesma eleição. Teríamos 4 anos para trabalhar e 1 ano de eleição. O que acontece hoje é que nós temos eleições a cada 2 anos. E no Brasil, uma eleição no contexto nacional, ela custa mais de 10 bilhões. Então é uma economia para os cofres públicos, é um dinheiro poderia ser utilizado, né, aí nas políticas públicas do país, que é muito importante. Sem falar que para tudo em tempo de eleição. Não se consegue governar não assina no Brasil. Convênio, não pode pagar emenda, não pode inaugurar obra, não pode então, nada. A população acaba sendo muito prejudicada com tudo isso. Então é uma demanda, né, que está aí para acontecer. Nós também participamos de um painel com o tenente Aihara, que é aquele tenente do Corpo de Bombeiros, que ficou conhecido como a carinha japonesa aí, que foi o porta-voz da tragédia de Brumadinho. Então ele impressionou a todos pela serenidade, pela sensibilidade, pelo respeito que ele conduziu as informações. Então ele deu uma palestra ali falando sobre a importância da comunicação, o respeito que tem que haver no momento de tragédia, uma comunicação séria, honesta, para que as pessoas tenham as informações da maneira correta. Foi muito positivo. E tivemos um outro painel
com o deputado João Vitor Xavier, deputado Douglas Melo e o deputado Rafael Martins. Os três são comunicadores, João Vitor e Douglas são radialistas, e o Rafael, ele é um apresentador de programa de televisão em Belo Horizonte, falando da experiência deles enquanto comunicadores, pessoas que levavam as informações e muitas vezes criticavam os políticos e depois assumiram essa função política de ter que viver o outro lado da moeda, né? Então, são experiências bastante interessantes. É ali que o cara sabe como que é difícil, né, Rodrigo? Com certeza. Então aí, né, é uma questão do falar de fora é fácil, difícil sentar na cadeira depois, né, e poder às vezes ser vítima das próprias palavras, né? Então é um cuidado muito grande, foi muito bacana, sabe, um painel muito interessante. E o João Luiz participou desse painel importante dos vice-prefeitos, né, que foi coordenado pelo vice-prefeito de Belo Horizonte, o Paulo Lamac, e teve uma participação muito boa, né, um resultado muito positivo. E por último, né, na nossa participação lá, foi a questão da posse da nova diretoria da Associação Mineira de Municípios. Então eu já tive a oportunidade de ser diretor regional por 3 mandatos, representando a região do sul de Minas, e agora a gente foi, né, vamos dizer assim, a gente foi promovido e assumimos uma função dentro da diretoria executiva, né, que é composta por 8 prefeitos, né, um presidente, 3 vice-presidentes, 2 secretários e 2 tesoureiros. E eu sou o primeiro secretário dessa chapa. Então são 8 prefeitos de todo o estado que compõem essa diretoria executiva. A gente tem a honra e Andradas pela primeira vez assume essa função, né? Sem dúvida nenhuma é uma luta grande que nós temos pela frente, mas isso dá mais projeção, dá mais respeito para a nossa cidade. E apesar de todas as dificuldades que nós vivenciamos, se não fosse a militância e a luta dentro do movimento municipalista, certamente Minas Gerais estaria muito pior, né? Muito pior mesmo. E eu tive a oportunidade lá de ser o porta-voz da diretoria no discurso. E a gente estava lá com o vice-governador Paulo Brant, onde a gente pôde colocar para ele, né, que a nossa postura, né, enquanto luta contra o Pimentel, do desrespeito, de pegar dinheiro das prefeituras, ela aconteceu e também aconteceu em janeiro, quando o governo Zema praticou o mesmo ato. E a gente tem que dizer o seguinte, no mês de março, abril e maio, até esse momento, está pagando corretamente esses meses. Então, graças a Deus. Com certeza. Então é uma situação que parou de piorar, né? Melhorar vai ser a partir de janeiro, quando começar a pagar o atrasado. Mas pelo menos a gente chegou a uma estabilização. Porque o que estava acontecendo? Todo mês estava tirando um valor a mais, e a dívida aumentando, e a retenção aumentando. Então isso dificultou muito. Então a gente foi firme com o governo Zema no começo, mas hoje a gente tem que elogiar a conduta do governo, que é sério, né? Que está honrando os compromissos até aqui. E a gente espera que continue dessa maneira. Rodrigo, pegaram um osso duro de roer, né? Sem dúvida nenhuma, né? Minas Gerais, acredito que seja o estado com a pior situação financeira. E, né, Sandro, para encerrar, essa questão das viaturas, né? Houve uma indicação, foi uma emenda de bancada, então esse recurso não saiu dos cofres do estado, ela veio do governo federal. Então, salvo engano, foram 625 viaturas entregues no último dia 10 de maio. Até eu tinha uma audiência e não pude estar presente, o nosso vice-prefeito esteve lá, eu estava no Tribunal de Justiça, estava também em Belo Horizonte, mas não pude estar lá. E Andradas recebeu 2 viaturas, a entrega vai estar sendo feita aqui, agora até o Tenente Coronel Trajano nos comunicou que basta a gente alinhar com o deputado o dia da entrega, mas haverá. Nós tivemos uma indicação em conjunta do deputado Bilac, junto com o Rodrigo Pacheco. Na época o Rodrigo era deputado, essa é uma emenda ainda de 2018, e uma outra indicação do deputado Subtenente Gonzaga, que ele é um deputado que defende a classe militar, né, ligada aí a diversos militares do nosso município. O nosso eterno Cabo Silva, né, Sargento Cabo Silva, tem esse contato direto aí com o Subtenente Gonzaga. Então tá trazendo esse benefício para a cidade, 2 viaturas. O Silva é ouvinte da Rádio Vinícola e com certeza nos ouve agora. Com certeza. Olha, fico feliz, viu? Olha, então, para você, cada um pode fazer um pouquinho, né, Rodrigo? Ajudar de uma maneira, né? Eu não sei se houveram outros militares envolvidos com o Subtenente Gonzaga, mas o Silva eu tenho certeza que foi uma das pessoas que intercedeu lá. Silva, abraço para você. Depois eu te dou um abraço pessoalmente, viu, Silva? Sim, então a gente vai estar alinhando isso, né? Logicamente até fazendo justiça. O Subtenente Gonzaga eu o conheço, é um deputado muito atuante, e ele não tem prefeitos, porque ele é um deputado de classe, né? Da classe militar.
Então, assim, ele manda esse recurso sem, né, esse interesse de o prefeito vai ter que me apoiar, mas a gente tem que reconhecer, e vamos reconhecer sim, né, esse trabalho aí do deputado. Vamos, se Deus quiser, trazer ele aqui para a entrega da viatura, juntamente com o deputado Bilac e, se possível, o senador. Mas a gente, né, tem que dizer, ó, é importantíssimo para Andrada, são mais 2 veículos aí entregues para fazer esse trabalho para toda a nossa população. Quer dizer, sem essa participação desses deputados, apesar de um grande número de viaturas ser entregue para várias cidades mineiras, talvez não tivesse chegado aqui até nós. Com certeza, com certeza. O Sandro, e para encerrar a participação, não sei se tem mais alguma pergunta. Olha, eu acredito que aquilo que nós pautamos foi perguntado. Sim, mas eu queria até trazer aí, tenho visto pelas redes sociais, a gente já explicou isso, acredito que pelo menos umas 10 vezes, mas é importante trazer, porque sempre cria-se essa polêmica, a questão da Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira. Por que está começando a reforma do pavilhão, se não terminou da praça? São recursos completamente distintos. Eu vi aí alguém, e às vezes as pessoas até fazem isso, porque tem eleição ano que vem e começa agora, né, ter essa intenção. Vamos, uma pessoa lá, vamos fazer uma vaquinha para terminar a praça. O problema da praça não é dinheiro. O problema da praça é burocracia da Caixa Econômica Federal, que nós estamos tendo que superar para poder pôr a obra para continuar, né? Tanto que as outras 3 praças estão inauguradas e entregues. Se a construtora que ganhou a licitação da primeira vez fosse séria, estava entregue a obra. Não é. Mas se a prefeitura quiser fazer a praça por conta própria? Ela não pode assumir porque esse recurso é exigido que seja licitado. Já foi licitado, já temos outra empresa. Estamos aguardando a anuência da Caixa para poder recomeçar a obra. O Pavilhão do Vinho é um outro convênio. A praça é do Ministério das Cidades, o Pavilhão do Vinho é do Ministério do Turismo, né? Um outro recurso que foi já dado ordem de serviço, a empresa já vai começar a fazer, são empresas distintas que não têm nenhuma relação uma com a outra. Chega assim, Sandra, às vezes a falta de informação de algumas pessoas, aquele outdoor que está até desatualizado lá em frente ao pavilhão, da dívida que o Estado tinha com o município, salvo engano, em novembro, de 10 milhões de reais. Aí tem gente falando para a rua que é o preço que vai ficar a obra do pavilhão. Então, assim, a desinformação, ela pesa muito. A má intenção de algumas pessoas, passa lá no pavilhão para você ver o preço lá que vai ficar a obra. Não tem nada a ver com a obra. Vamos ler o que está escrito lá, né, no outdoor, para entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O preço da obra vai ser colocado uma placa específica em frente ao pavilhão, que todo cidadão vai poder passar lá e tá vendo isso. Mas é importante a gente estar, né, dando essa informação mais uma vez, e quem está se propondo a organizar uma vaquinha para terminar a praça, vai fazer uma vaquinha para ajudar o hospital, né, que está precisando, né, que é uma necessidade de recurso. A praça não tem problema de dinheiro. Nós estamos superando a questão burocrática. Então fica a dica aí. Quem quiser ajudar uma instituição, tem a Santa Casa, tem o Asilo, tem o Lar da Criança, tem a Casa Arco-Íris. Então, assim, vamos fazer, né, esse trabalho, mover dessa maneira, mas a gente está aí trabalhando e, se Deus quiser, em breve a gente vai estar resolvendo de uma vez por todas essa situação. Resumidamente, o valor do pavilhão, R$1,5 milhão? É R$1,1 milhão, salvo engano. Arredondando, né? Tem algum valor quebrado aí, mas só arredondando. E é uma obra que vai trocar todo o telhado, colocar um telhado térmico, né, para a questão do calor e questão de barulho, e também vai fazer um piso, além de refazer a cozinha, os banheiros, né, que também tinha um problema sério lá. As paredes laterais serão mantidas? Serão mantidas. Elas estão em boas condições? Estão em boas condições. Então, a prefeitura que teve que tirar o telhado, e a construtora agora vem para dar andamento na obra. Tem uma sugestão de um ouvinte aqui, pedindo, prefeito, por favor, pelo menos pede para limpar a praça. Talvez a Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira, eu não sei, talvez ela esteja suja, de acordo aqui com o ouvinte. Já é um pedido aí, viu, Na verdade, Rodrigo? Foi uma demanda que a gente até apresentou, embora, né, não seja a prefeitura que vai executar, mas eles vão fazer uma limpeza lá. Até no final do ano a gente fez a limpeza, colocou aquela telinha em volta, mas o pessoal vai rasgando, começa a passar por dentro, né, e acaba ficando até inseguro. Mas já foi determinado uma limpeza, essa semana deve estar acontecendo lá, e acredito que dentro dos próximos 15 dias a obra deve ser retomada, que a gente está cobrando da Caixa incisivamente para que nos libere aí o andamento da obra. Tá bom. Rodrigo, quero agradecer a sua participação. Sei que não é fácil ser prefeito, mas estamos aqui para perguntar. Tá bom? Beleza, Sandro. Eu agradeço, até peço desculpa que sexta eu achei que fosse segunda, vim aqui na rádio dar entrevista. Foi engraçado. Né?
Mas confundir segunda com sexta é bom que ainda tem um fim de semana pela frente, né? Mas ainda não tô ficando louco, não. É só um lapso mesmo de memória. É verdade. O prefeito chegou aqui na sexta, eu olhei pra cara do prefeito e falei, O prefeito, que você tá fazendo aqui? mas hoje não é segunda-feira, graças a Deus, não. Mas isso Mas tá bom acontece. demais. Com certeza, Sandro. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Igualmente.